Martas e Marias! E você tem pensado na sua vida financeira? Você tem pensado na sua aposentadoria? Como está a sua aposentadoria lá no Brasil, imigrante brasileiro nos Estados Unidos? Tá em dia, não tá? E você sabia que a pessoa que cuida disso para você tem um testemunho lindo para contar? Eita! Bora que vai começar mais um podcast e a gente vai conhecer a história dessa mulher linda e abençoada que eu tive o prazer de conhecer há poucos dias atrás e já chamar de amiga no meu coração. Fica aí e não perca. É isso aí! Cuidar da aposentadoria da gente é muito importante, porque afinal de contas, todo mundo fica velho um dia. Todo mundo precisa se aposentar, todo mundo precisa cuidar do seu futuro. Para o quê? Para ter uma vida pelo menos regular no final da vida. A gente quer ter boa, mas que se não for tão boa, que seja regular, né, Tati? Exatamente. Tati Porto, linda demais, advogada, né? E cuida aí de tanta gente já aqui na América, né, Tati? Lá do Brasil. Lá do Brasil. Cuida da gente daqui, dos imigrantes, né? Conta pra mim como que Deus colocou isso aí na sua mão. Pois é, né, Raquel? Primeiro eu quero agradecer por estar aqui, que assim, Ai, obrigada. Deus realiza sonhos, né? Né? E é lindo isso daqui, gente, vocês não têm noção. É muito mais lindo do que quando a gente vê no Instagram. Amém. E eu me lembro de quando eu vi a primeira vez esse podcast, eu falei, cara, eu queria tanto ir lá. Amém. Mas, tipo, não é pra mim, né? Mas agora eu tô aqui, né? Graças a Deus. Assim como tudo na minha vida, Deus Pastora tem Kênia, como sempre, sendo a nossa conexão. Kênia, Pastora Kênia é uma exatamente. bênção. É uma bênção, eles são uma bênção na minha vida. E foi aí que tudo começou. Eu sou advogada há 18 anos no Brasil. Uhum. Sou servidora pública também, sou advogada pública lá no Brasil. Uhum. E atuo na área previdenciária desde a pandemia. Eu era tributarista e a tributarista se apaixonou pelo previdenciário. E comecei, Macaé é uma cidade que recebe muitos imigrantes também, muita gente de fora. Esqueci de colocar na introdução que a pessoa também é carioca. Então, tipo assim, cara, Pois é. né? Não tem como dar errado, vai. E moro na cidade que é conhecida como a princesinha do Atlântico, né? É, Macaé, né? uma cidade Macaé. linda. Então, Macaé recebe muita gente de fora, muita gente indo para fora também. E aí veio a necessidade do direito previdenciário internacional. E começou tudo isso na pandemia, de forma online, onde eu comecei a atender pessoas do mundo inteiro. Uhum. Até que surgiu, né, a chance, e aí eu digo, né, não é uma chance, é uma porta aberta por Cristo na minha vida, que eu vou contar ao longo da entrevista aqui para vocês, de que Deus começou a abrir portas para mim aqui na América. E foi aí que tudo começou. Mesmo eu atendendo de forma online, as pessoas gostam de estar presente, né? De você, de falar, de olhar para você, de te ouvir, de querer. Coisa, né? É outra coisa. E Deus abriu essa porta para mim, tem aberto muitas outras portas aqui na América. E eu tenho palestrado, feito workshops aqui em relação a isso, que é uma informação muito útil. Eu costumo falar que a Bíblia é um livro muito sábio, né? Sim. E lá tem um versículo em Oséias que fala o seguinte: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É. E a falta de informação lhe tira direitos. Verdade. E é exatamente isso que eu faço. Informar o brasileiro que vive no exterior, não só nos Estados Unidos, sobre os acordos previdenciários que o Brasil possui, não só com os Estados Unidos, como com muitos outros países, e que lhe garante direitos, benefícios sociais lá no Brasil, mesmo você estando fora. Uau. Você tem a chance de aposentar aqui nos Estados Unidos, utilizando o seu tempo de trabalho no Brasil, e também tem a chance de utilizar o tempo de trabalho dos Estados Unidos para aposentar no Brasil. Então, assim, isso é o melhor dos dois mundos. Ter tudo que a América, né, te dá de melhor, te proporciona e ainda garantir uma aposentadoria aqui em dólar e uma no Brasil em real. Uau, que bênção, hein?
como que foi... Você já me contou, né? Mas eu quero que o pessoal saiba, dá licença, gente. Eu quero que o pessoal saiba também como que Deus entrou na sua vida. Quer dizer, eu sei que você já... Vamos lá, vamos começar lá do início. Vamos começar Vamos do começar do início. início. Vamos começar do Como que início. foi seu encontro com Jesus? Até a gente chegar, como que você uniu Deus com... Como que Deus te colocou, né? Nisso daí até hoje aí. Então, eu me converti aos 22 anos de idade. Eu morava com dividia apartamento, República, né? Eu fazia faculdade. E dividia apartamento com uma amiga muito querida, a Andréia, que quando ela ouvir esse podcast, ela vai saber, né? Que eu lembrei disso, porque você precisa lembrar de quem Deus coloca na sua vida, É verdade, tem que honrar, né? E Deus colocou ela na minha vida. Amém. E ela me chamava sempre para ir na igreja. E um dia eu fui na igreja dela e lá eu fiz aquele tradicional, levanta sua mão, aceite Jesus. Só que caminhar com Cristo vai muito além do que isso, né? E eu era uma pessoa muito determinada, sempre fui, assim, muito certa do que eu queria. Sim. Nada me abalava, eu era uma pessoa, uma jovem que eu sabia exatamente o que eu queria. Então, assim, eu tinha minha identidade muito forte. Só que me casei, conheci meu marido, que é uma história linda também, uma história bem romântica, mas eu vou deixar para outra parte. E nisso tudo, a gente se casou. Depois de 10 anos de casado, quase 10 anos de casado, a gente resolveu ter um bebê. E aí nós começamos a nos programar para tudo isso, né? Vamos ter o nosso filho, vamos aumentar nossa família. Sim. E foi tudo perfeito. Eu parei de tomar remédio no mês, no outro eu já estava grávida, e aquela emoção da gravidez e tudo correndo muito bem. Até que, no meio da minha gestação, eu descobri um problema. E aquele problema era algo que podia tirar a minha vida e a vida do bebê. E eu nunca pensei que aquilo poderia acontecer. Porque ali eu tinha certeza que Jesus iria fazer um milagre. Então eu falava para os médicos, não, vocês não precisam se preocupar, tudo vai correr bem. O Deus que eu sirvo é um Deus de milagres. E nada de ruim vai acontecer. E foi exatamente aí, nesse momento, que eu pedi vida e recebi silêncio. Quando eu pedi milagre e veio a perda, que a minha vida começou a ser testada, a minha fé. E aí, quando eu falo que aceitar Jesus é muito além do que você falar que aceita Jesus, Sim. é quando você precisa Viver ser o evangelho de testado e viver o evangelho. Porque a palavra de Deus, ela fala que a gente precisa glorificar a Deus, dar glórias em todas as coisas, independente das circunstâncias. Amém. Mas eu não consegui fazer aquilo. Eu até achava que eu conseguia fazer aquilo. Eu até achava que eu tinha aceitado aquilo. E quando eu vi meu filho nascer, e eu me lembro que quando eu precisei internar às pressas, eu falei para a médica assim, a gente não vai precisar fazer o parto, a gente não vai precisar adiantar o parto. Eu tenho certeza, faz um exame de novo. E ela falou para mim, Tati, não muda. Eu muda sim. Por favor, faz o exame de novo, eu tenho certeza. Porque eu tinha certeza. Eu sabia que se fizesse o exame, estaria tudo bem, teria mudado tudo. E eu não precisaria ir para o centro cirúrgico. Sim, você acreditava no seu coração, né? E a gente fez o exame. E nada mudou. E eu fui para o centro cirúrgico. E o Joaquim nasceu muito frágil. E foi para a UTI. E eu tive que viver tudo aquilo de mãe de UTI, que só quem é mãe de UTI sabe. Verdade. Então, eu ia para a UTI, o via, e ali eu falei assim, é isso, eu continuei acreditando. O milagre não era ele não sair da minha barriga antes da hora. O milagre era Deus transformar esse serzinho tão frágil em um meninão. Ele vai crescer, ele vai sair daí, vai dar tudo certo. Até que um dia eu recebi um telefonema pra gente ir até o hospital
E aí eu já sabia que quando você recebe esse telefonema. E foi aí que, quando eu esperei pelo milagre e ele não veio, que hoje eu tenho entendimento do que aconteceu. A minha vida começou a ter uma amargura. Eu não aceitava, eu fingia que aceitava aquilo, mas eu não aceitava. E eu comecei a ter ansiedade, crises de ansiedade. Mas a minha ansiedade não era só uma ansiedade de estou ansiosa porque eu vou gravar o podcast com a Raquel. Era uma ansiedade que ela dominava todo o meu ser. Ela retirava toda a minha paz, ela retirava todo o meu equilíbrio. E com a ansiedade veio a síndrome do pânico. Eu cheguei a ponto de não sair de casa sozinha. Eu não podia ir na esquina, porque eu achava que ia acontecer alguma coisa ruim. E era sempre voltado para mim ou para minha família. Era você acordar e dormir com a sensação de que algo ruim vai acontecer. Então, você imagina, você está apreensivo por alguma coisa, quando você vai fazer algo que é perigoso, você fica apreensivo. Sim. Imagina você viver isso diariamente. E isso começou a me afetar tanto que eu comecei a afetar a minha vida profissional. Então, eu falei lá no início, né? Eu sou advogada há 18 anos. Eu sempre atuei muito bem, eu sempre tive nem o dom, trabalhar mais, né? o Fazer dom de nada. falar, eu nunca tive vergonha disso e eu paralisei totalmente. A ansiedade, o pânico, eles me paralisaram de uma forma que eu me ausentei do meu trabalho, do serviço público, fiquei de licença por mais de 2 anos. Uau. Eu voltei, depois eu fiquei de novo, eu não conseguia. Eu não conseguia entrar no prédio da procuradoria. Quando eu chegava ali, vinha um filme na minha cabeça, vinha algo que eu não era capaz, que eu não ia conseguir, que eu não podia fazer aquilo, que tudo ia dar errado, porque tudo dava errado para mim, porque todo mundo sempre planejou engravidar, ter um bebê e tinha. E comigo deu tudo errado, então tudo ia dar errado para mim. E o inimigo, ele tentou, de uma forma tão forte, falar para mim vozes e eu ouvi todas aquelas vozes. Aquilo penetrou dentro de mim de uma forma que eu comecei a me sentir totalmente inútil, totalmente incapaz de fazer qualquer coisa. Então, eu parei de ir para o meu escritório. Eu tinha certeza que eu precisava pedir uma exoneração, porque eu não servia mais para o serviço público. E o que eu ia fazer da minha vida? Eu era uma inútil. Não servia para ser mãe. E o inimigo começou a colocar na minha mente que Deus estava certo de ter tirado meu filho. Porque eu não servia realmente para nada, né? E um dia, ele, querendo me convencer, né, da minha incapacidade, de que eu não tinha propósito nenhum, eu já não suportava mais viver aquilo e começou a vir a depressão. Porque a ansiedade, ela te leva para a depressão. Uma coisa puxa a outra. Sim. Graças a Deus, ele foi tão misericordioso comigo que eu não cheguei ao ponto de tentar tirar a minha vida. Mas passou pela minha cabeça numa noite. Imagino. E naquele dia, eu dobrei meu joelho e falei assim, Senhor, eu não quero mais sentir isso. Eu tinha laudo médico e aí eu chorando durante a madrugada, eu abri a minha Bíblia e dentro da Bíblia tinha um laudo que eu tinha que entregar em todas as perícias que eu ia. E aquele laudo estava ali. E quando eu abri e comecei a ler aquele laudo, de que eu tinha tudo aquilo dali, eu comecei a ler e eu falei assim, meu Deus, o que é isso? E todas as medicações que eu tomava, eu fiquei, como assim? Eu não sou isso. E o laudo dizia, né, que a minha mente estava doente. E realmente a minha mente estava doente. Mas o que Deus dizia para mim? Você tem a mente de Cristo. O laudo dizia que eu precisava de remédios fortíssimos. Mas o que a palavra dizia para mim? Que Jesus me sustentaria.
E nisso tudo, naquela madrugada, foi a primeira vez que, como cristã, eu realmente agi como cristã. Eu lembro que eu fui pro meu closet, dobrei meu joelho e eu me derramei aos pés do Senhor, falando: Senhor, eu não consigo mais viver assim, dessa forma. É algo que me dói e é algo que é totalmente invisível. Uau. Porque quando eu ia pra rua, eu me arrumava, eu me maquiava e eu tava linda. E as pessoas, muitas vezes, eu ouvia assim: nossa, Tati finge que tá doente para não trabalhar. E aquilo me doía demais. Porque eu queria até que fosse verdade, Mas que eu não por dentro sentisse só você aquilo. sabia, né? Mas só eu sabia o que eu sentia. E era uma dor totalmente invisível, que eu tinha vergonha daquilo. E nessa noite, Deus falou para mim, através de uma pregação, que eu nunca mais encontrei na internet, e nem sei quem foi. Era um pastor de alguma igreja, que eu não sei, que estava no Instagram, falando sobre ansiedade, depressão e pânico à luz da Bíblia. E ele falava claramente que você não pode querer controlar tudo. E aquilo começou a despertar em mim. Por que aquilo? E aí, como eu falei lá no início, de que eu me converti aos 22 anos, eu acho que foi nesse dia que eu realmente entendi o que é você ter Cristo na sua vida. E você foi curada, Tati, como um milagre instantâneo? Lógico que não. Não é assim. A gente pensa que é assim, a gente quer que seja assim, mas é tudo um processo. É. E como que surgiu a América na minha vida, né? E aí eu vim para aqui, para os Estados Unidos, para a casa da minha amiga, passar o Natal e fui para a igreja Emanuel. E lá na igreja o pastor estava falando alguma coisa de um papel e ele falava para pegar o papel, que ia orar pelo papel. E eu falei assim, ai, palhaçada essa história de papel, de igreja. Mas eu tô Tava tão aqui, né? sem esperança, né? Exatamente. Por dentro, assim. Falei assim, mas eu tô aqui, né? Então eu vou... Ah, vou fazer, né? Vai Vou que... fazer. E eu olhei pro lado e eu falei assim, eu não tenho papel. E aí o meu lado cético falou assim, mas você não precisa de papel. E realmente, a gente não precisa de um Claro. papel. O papel é só um simbolismo. Eu falei assim, Senhor, transforma a minha vida profissional. Porque eu já não sentia mais muito pânico, ansiedade. Eu estava me confortando no Senhor, mas eu ainda não conseguia voltar. Eu ainda estava paralisada profissionalmente. E o meu marido falava, você não vai voltar para o escritório? Você não... Eu não quero. Eu não quero mais ser advogada. E ele ficava assim, Como arrasado, assim, né? estudou Ele, tanto você é uma tempo. excelente advogada. Eu não, eu sou péssima. Eu sou péssima, eu não quero. Porque era o que o laudo me dizia, né? Sim. O laudo dizia o que para mim? Que aquilo ali era o fim da minha história. Que eu não servia para nada. Então eu falei sobre isso e fui embora para o Brasil. Terminou o Natal, Ano Novo, e eu fui embora para o Brasil. E ali, Deus falou claramente comigo. Eu vou abrir portas para você, onde você nunca imaginou colocar seus pés, porque Ele faz muito além do que pensamos ou imaginamos. E eu meio que acreditei, mas fiquei assim, será que isso é real? Isso é coisa da minha cabeça? E aí foi tudo acontecendo de uma forma tão assim... eu falo até isso no livro, né? Sobrenatural, né? Que foi de uma forma sobrenatural e instantânea, foi rápida. Aham. E eu comecei a vivenciar aquilo e Deus uma vez me falou surgiu a primeira palestra aqui nos Estados Unidos. E aí ele falou assim para mim, no final da palestra, você vai dar seu testemunho e você vai contar isso. Eu falei assim, você tá ficando maluco, né? Eu falando com Deus, né, gente? Tipo assim, você tá doidão, né? Eu não vou fazer isso, não. Como que eu vou fazer? Vou me expor. Eu lá falar que ninguém vai me contratar. Eu falei assim, isso daí é doida mesmo. Ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Minha filha, não tem jeito, Eu não não. vou fazer negócio com ela nunca. Não vou fazer negócio com ela nunca. É. E Deus falou assim, você vai falar, ok. Falei, ele vai esquecer disso, né? E eu fui, fiz a palestra, terminei. É óbvio, né, gente, que eu não falei, né? Teimosa, muito teimosa. E quando eu terminei, que eu fui levantar,
Eu não conseguia levantar da cadeira. Era como se tivesse tudo travado. E eu só ouvi o Espírito Santo assim, você vai falar. Você vai falar. E aí eu falei assim, Pastor Márcio, eu preciso falar uma coisa. E eu lembro que eu peguei o microfone e assim... Deus estava te fazendo falar para colocar isso para fora de você. Exatamente. Era algo que Deus Para te falava. curar de dentro para fora. De dentro para fora. Porque eu tinha vergonha. De dentro para fora. Eu tinha muito vergonha daquilo. Né? Eu achava aquilo vergonhoso para mim. Eu tinha pessoas da minha família que não sabiam que eu passei por isso. E como que eu ia expor aquilo dali para futuros clientes meus? Claro. Porque as pessoas estavam na palestra interessadas em ouvir o que eu tinha para falar, porque eles queriam, sim, contratar um serviço feito por mim. Sim, sim. E eu não me recordo do que eu falei. Eu só sei que eu falei. E no final eu recebi muitas mensagens de pessoas falando assim... eu precisava ouvir isso, eu passo por isso. E eu falei assim, gente, e eu juro, eu não lembro até hoje o que eu falei. E não tem a filmagem disso. Só que eu falei. Uhum. Mas Deus, ele é tremendo, né? E aí eu lembro que isso foi num sábado. Quando foi, eu acho que na segunda-feira, o pastor me ligou. Oi, Tati, tudo bem? Então, você falou lá no dia da palestra, ele sabe o que eu falei. Foi muito bom. Você não quer dar seu testemunho no culto de Ano Novo? Uau! Aí eu falei assim, Alex Senhor, tá rindo lá dentro. O senhor falou que era para eu falar no final da palestra. Não tinha tanta gente assim. Eu já cumpri, né, a minha parte na história ainda. Eu vou precisar falar agora. E aí eu fiquei quieta assim. Ele, Tati? Eu falei assim, então, querer eu não quero não, pastor. Tô sendo bem sincera. Mas se o senhor tá pedindo e Deus mandou... Eu faço. Eu vou fazer. E aí eu fiz. E aí eu lembro, né, dessa vez que eu falei, eu estava totalmente consciente, contei sobre o meu testemunho ali. E foi muito edificante. E foi exatamente o que Deus falava para mim. Onde eu te levar, você tem que ter propósito. Porque o seu laudo dizia que era o fim da sua vida. Mas eu digo para você que eu te dou vida. E aí eu pude entender o que era lá atrás. Aquela passagem de Jó que fala... Eu até anotei aqui, mas deixa eu ver se eu acho, né? Que fala Jó 1:21. O Senhor o deu, o Senhor o louvou. O levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Sim. No meio da dor, gente, isso é muito difícil de você aceitar. E eu não aceitei. E isso abriu uma brecha de amargura, de ingratidão, de querer controlar tudo. Mas Deus é tremendo, né? Ele é perfeito em tudo que ele faz. E eu digo que, assim, comigo especialmente, ele trabalha muito com datas específicas. E, assim, o Joaquim, ele faleceu no dia 19 de julho de 2013. E eu engravidei da Antonella, que é a minha pequenininha hoje, com 10 anos, coisa mais linda. Antonella, a mamãe te ama, beijo, você vai ouvir esse podcast. E quando eu engravidei da Antonella, eu sabia que era um problema congênito que eu tinha. Sim. E que aconteceria. Só que a gente foi tudo, né, mais monitorado, programado. E quando a Antonella nasceu, no dia que ela nasceu, eu tinha feito um exame 2 dias antes, estava tudo perfeito. Naquele dia, eu acordei com o Senhor falando para mim, você precisa fazer um exame hoje. E eu me lembro que eu falei pro meu marido e ele, meu amor, você fez esse exame antes de ontem. Aí eu, mas eu preciso fazer um hoje. E eu fui até o médico muito paciente comigo, e falei com ele, Gustavo, eu preciso fazer um exame. Ele, o que aconteceu, Tati? Você tá sentindo o quê? Tal. Eu falei assim, não tô sentindo nada, mas Deus falou. Pra mim, eu acordei na noite, ele olhou pra minha cara assim, né? Como que ele diz assim? O que essa louca tá falando? Não vou contrariar, né? Ah, tá bom, vamos fazer. E eu lembro que quando ele botou o aparelho na minha barriga, ele me olhou assim. O que você tá sentindo? Eu falei assim, nada.
Antonella precisa nascer. E eu até me arrepio até hoje disso. E eu falei assim, pois é, eu sabia. Deus falou comigo durante a noite. E ali, pensa tudo que eu tinha vivido na gestação do Joaquim, no nascimento dele, tudo aquilo eu sabia que eu ia... Flashback vindo tudo. Aquele flashback veio e, assim, Deus me sustentou ali naquele momento. Porque eu lembro que eu senti uma paz tão grande, tão grande, tão grande, que eu saí, nós fomos pro estacionamento, eu peguei o carro, fui até a médica, né, que é a ginecologista, ele já tinha avisado a ela, quando eu cheguei lá, o consultório já estava, as meninas me olhando, o consultório todo vazio, e eu entrei e ela, um amor de pessoa, Renata, você sabe o carinho e o amor que eu tenho por você, né? Também vai ouvir esse podcast. E ela olhou para mim e falou assim, Tati, a Antonelinha vai nascer. E eu, não, e eu comecei a questionar com ela, tipo, hoje não, vamos esperar, porque é dia de... Ia ter um feriado, era um feriado de São João, eu acho, no dia 24 de junho. Aí ela, você não é católica? Então pra quê? Não tem isso. E ela querendo, e ela depois me contando, falando assim, gente, eu tinha que sair com ela dali pro centro cirúrgico direto, mas eu não queria assustar ela. E eu não podia falar isso tudo pra ela, assim. E ela querendo contornar aquela história e eu querendo debater com ela de não, querendo escolher a data ainda pro parto, quase morrendo, com a pressão já a 50. Eu mede minha pressão, ela, não, sua pressão tá ótima. Vamos pra gente não pegar trânsito. E fomos para Niterói, para maternidade de lá, que tinha mais recursos para Antonella nascer. E ali eu vivi mais um milagre. Antonella nasceu perfeita, perfeita. Ela não tinha absolutamente nada. Ela só era pequena. Ela não tinha peso para ir para casa. Ela ficou 26 dias na UTI e eu vivenciei aquilo, aquele temor, aquele medo. Sim. E o que eu mais pedia era, Senhor, não permita que eu saia daqui sem minha filha, porque eu não vou suportar de novo. Eu já saí da maternidade uma vez com os braços vazios e eu não quero isso. E tudo ia decorrendo bem. Quando eu estava com 10 dias, eu ia ter alta. E na hora da alta, o médico falou, você está sentindo alguma coisa? Eu vou assinar sua alta. Eu falei assim, só uma dorzinha na perna. E aí ele olhou para mim e falou assim, dorzinha na perna? Não, então não vou cancelar sua alta e vou chamar o cirurgião vascular. E o cirurgião... E chamou o cirurgião vascular e descobriu uma trombose. Na verdade, 3 tromboses. 3 trombos na minha perna que eram perigosos, que podiam ir para o coração, por causa da pressão alta, da eclâmpsia, de tudo que eu tive. E eu precisei ficar mais tempo lá e não podia botar o pé no chão, e foi horrível. E ali eu questionei mais uma vez a Cristo, Senhor, o que tu queres com isso? Porque eu estava achando que estava tudo bem. E aí, mais de uma vez, eu tive que ficar mais tempo ali. E eu saí com 23 dias. Ela saiu com 26. E eu fiquei 3 dias longe dela. A gente tinha um apartamento lá em Niterói, onde a gente ficava. E foram os 3 piores dias da minha vida. Porque toda noite eu sentia aquele telefone tocar, achando que iam falar que ela tinha falecido. E ela saiu, a gente foi para casa. E 3 meses depois eu fui fazer o monitoramento das minhas pernas. E quando eu cheguei lá, o médico falou assim, tá tudo ótimo e tal, não sei o quê. Por que você tá fazendo esse exame? Aí eu contei a história. Aí ele olhou pra mim, o quê? Você teve trombose? Eu, ele, não, você não teve trombose. Aí eu falei assim, eu tive trombose, e mostrei o exame pra ele. E ele, olha, eu não sei como isso é possível, mas não tem nada nas suas pernas. Nada. E eu comecei a chorar, e eu lembro que eu chorava. E o médico ficou assim, não, mas isso é bom, você não tá entendendo, isso é bom, tá bom, porque não tem nada na sua perna. E ele não estava entendendo, porque eu estava chorando. Sim, porque você sabia que era livramento. Eu sabia o que estava acontecendo. E naquele dia eu tive a certeza de que Deus sabe de tudo. Deus estava com a mão ali o tempo inteiro na sua vida. Exatamente. O milagre... E hoje a Antonella está aí com 10 anos. O milagre não era Joaquim sobreviver. O milagre era ele me sustentar em meio à dor. E testar a minha fé. E era você aprender isso. E eu aprender isso. Porque isso é o mais difícil. Amadurecer com toda essa situação. Né? Exatamente. É isso que é o mais difícil, é você entender. E ali foi todo um processo onde eu entendi e eu glorifiquei o Senhor. E eu falei, Senhor,
o senhor sabia que eu não suportaria 13 dias longe dela. 3 eu aguentei. Então, ele me permitiu essa Ainda ficar mais trombose tempo para eu no ficar mais hospital. tempo dentro do hospital. Então, assim, Deus é Deus é maravilhoso. perfeito. E lembra que eu falei que o Joaquim faleceu no dia 19 de julho Aham. de 2013? Aham. A Antonella teve alta no dia 19 de julho de 2015. E naquele dia veio o versículo de Jó para mim. E ali eu falei, pois é, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Né? Amém. E a gente entender tudo isso é muito difícil, porque quando a gente está no meio da dor, a gente não entende isso. Não. É muito difícil a gente É um entender o meio da dor. processo. É, É um processo. É exatamente um processo. é verdade. Mas Deus honra, né? Deus honra. Deus honra. A todo tempo. E é o tempo dele, é no tempo dele, é quando ele ensina que a gente pode todas as coisas. Mas lá no começo eu falei que eu era uma menina destemida, não tinha medo de nada. Sim. Que eu tinha minha identidade muito forte. E aí isso aí te forjou, né, ainda mais para você poder agora também estar ajudando outras pessoas, né? Mas a minha identidade era firme, mas era firme em mim. Eu lembro que na minha época não tinha bullying, né? Mas assim, eu sou alta, né? Eu tenho a boca grande, eu tenho os seios grandes. E naquela época isso não era bonito. Era bonito você ter a boquinha fininha e tal. Então, eu meio Era tudo ao que contrário. sofria muito, né? Hoje seria o bullying, né? É. De que, olha ela é muito magra, tem a boca grande. E eu nem me importava com aquilo. Eu tinha minha identidade firmada, muito firmada. Mas era firmada em mim, não era em Cristo. Hoje, eu tenho a minha identidade firme, mas é firme nele. É saber que ele pode fazer todas as coisas no tempo Amém. dele e não no meu. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É você. É quando eu falo, né? Deus queria me ensinar que confiar nele é uma decisão diária. Sim. Não é uma É decisão. você acordar e saber, né? Agradecer pelo aquele dia e Exatamente. decidir. O que eu vou fazer com o dia de hoje? Eu vou ficar estressado quando eu pegar no trânsito, quando eu entrar no trânsito. Eu vou abençoar quem me amaldiçoar, né? Eu vou receber. É você saber que a ansiedade. Tati, você nunca mais Sim. sentiu ansiedade? Lógico que não. Passam pensamentos pela minha cabeça? É óbvio. É. Eu sou uma pessoa normal. Eu sou ser humano, cheia de imperfeições. Você tem medos? É óbvio que tenho. Mas eu sei que ele está ali. Uhum. Eu sei que se passar do limite de uma ansiedade normal, eu dobro meu joelho e clamo ao Senhor. É verdade. E aí, com isso tudo, Deus te deu esse presente que foi a Antonella, né? E mudou a sua vida profissional, né? Ele deu essa estagnada aí na sua vida profissional para você estar ajudando, né? Ajudando brasileiros que vivem aqui, que têm uma dor, né? O imigrante em si, você sair do seu país. A vida já é difícil, Já é difícil. a adaptação, tudo. E muitas pessoas não procuram nem saber, porque acham, não estou no Brasil, eu não posso ter, né? Mas é possível, né, Tati? E é possível. E é incrível como que Deus faz e ele cumpre, né? Eu fui na rádio semana passada dar uma entrevista, recebi um convite para ir lá. E do nada, faltou alguém, teve alguma coisa na programação deles, e eu conversando com o diretor da rádio, eu falei com a esposa dele, eu amo falar, né? Nem gosta, né? Nem gosto. E ela, nossa, você tem um testemunho lindo, você não quer falar? E eu, Senhor, eu vim na rádio dar uma entrevista sobre direito previdenciário internacional. Tem nada Que a ver. doideira é essa? Daqui a pouco eu vou virar uma pastora. Que o que ele fez na sua vida foi realmente para poder estar ajudando outras pessoas, né? Exatamente. Pra E poder hoje eu tá digo assim, incentivando, o meu levantando. trabalho é muito mais do que só fazer uma aposentadoria. Sim. É propósito de vida. Porque toda vez que eu ajudo alguém, toda vez que eu converso com alguém e vejo que ele tem uma dor Aham. e eu posso ajudar ele naquela dor, eu posso dizer para ele, você tem direito aqui,
Você pode sim conseguir e a pessoa fica feliz. Verdade. Isso não tem preço. Ontem eu atendi um senhor que ele falou assim para mim, olha, eu vi seu testemunho e eu adorei ouvir aquilo, eu precisava ouvir aquilo. E eu quero seguir com a senhora, doutora, até o final. Eu quero seguir com a senhora, eu quero fazer isso, eu quero... Aí eu falei assim, é tão gostoso isso, né? Porque você vê que Deus cumpriu tudo o que ele falou lá atrás. Verdade. Eu hoje não tenho uma vida profissional restaurada só. Eu tenho um propósito de vida. Sim. Através da minha vida profissional. E que foi sempre o que eu pedi a Deus, porque eu sempre falava assim, não é só sobre ganhar dinheiro. Você acorda, levanta, vai para o seu trabalho, faz dinheiro, volta para casa. E Pra quê? Por quê? Né? Por quê? Pra quê? Tem que ter um propósito maior. Tem que você falar de Jesus, que tem que você fazer o ir de pregar. Então, às vezes, o meu marido ouve eu fazendo atendimento, e aí, no meio do atendimento, eu tô, não, mas vamos orar então por isso, vamos, porque as pessoas começam a contar a vida delas para você. Né? A gente que é meio psicólogo ali, né? Ele começa a contar. No atendimento de ontem também eu fiz um atendimento que o Senhor começou a me falar sobre a vida, sobre os filhos e tal. E eu falei, isso, parte, né? eu só preciso orar, coloque isso diante do Senhor. E depois eu me peguei falando assim, olha que interessante, né? Eu tinha vergonha de falar. Eu não queria falar. Pessoas da minha família não sabiam que eu tinha isso. Eu morria de vergonha. E Macaé é uma cidade pequena. Então, quando eu ia no médico, eu ia muito constrangida, com o maior medo de encontrar pessoas conhecidas na sala de espera. Nossa, ela tá indo no psiquiatra, ela é uma louca. E hoje eu não tenho vergonha nenhuma de falar que Jesus me curou num processo incrível de aceitação, de renúncia, de você largar o controle e deixar ele controlar a sua vida. Amém. Porque não é sobre mim. Sim, é sobre ele. Graças a Deus. É exatamente isso. Não é sobre mim, é sobre ele. E com quem você se identificaria com essa frase nos seus dias de vida? Com quem você se identificaria mais? Com Marta ou com Maria? Essa pergunta, hein? Eu tava lá embaixo e ouvi alguém falando, meu Deus, a pergunta, não sei o quê. Então, Raquel, com Marta ou com Maria, né? As duas, na verdade, elas são essenciais, né? Sim. Mas eu acho que na minha vida, eu acho que durante o meu processo de dor, eu vivi como Marta. Eu vivi todo aquele processo ocupada em fazer, em exigir que Deus fizesse da minha maneira, do meu modo, que os milagres fossem feitos como eu queria. Mas quando a vida me quebrou, questionando Deus, exatamente, querendo controlar tudo, querendo estar ali o tempo inteiro no fazer, no agir, na ação. Eu acho que naquele momento da dor eu fui Marta. Mas quando a vida me quebrou, eu pude descobrir que só como Maria, aos pés do Senhor, eu posso viver na plenitude da existência que Ele quer para mim. Amém. Isso. As duas são essenciais, né? Exato. O seu momento de Marta foi necessário para que viesse o momento de Maria, né, na sua vida. E eu creio que você sendo Marta para tantas pessoas, ajudando, é porque você teve esse momento e está tendo um momento de Maria, entende? Então você consegue ser as duas, né? Consegue ser a Maria para poder ser a Marta, ajudando as pessoas a estarem não só pagando para sua aposentadoria ou para poder ter uma aposentadoria no futuro, a sua previdência, né? Mas é mais pelo propósito que você está tendo, né? Exato. Porque mal ou bem, quando a pessoa vem falar com você, então, mas é que eu tô no Brasil, eu tô aqui e eu preciso fazer isso no Brasil, e você poder dar uma palavra de conforto para aquela pessoa e falar, escuta, olha, eu também passei por isso, eu passei por isso, isso, isso. E é tão legal isso, né? Tão bom quando Deus único. E quando a gente entende isso que é legal. A gente precisa entender que é pelo propósito. Eu poderia muito bem não estar aqui fazendo esse podcast. Eu podia muito bem ter falado para você, Tati, me perdoa, tô passando mal, meu nariz está ardendo, não sei o que está acontecendo.
mas é o Um propósito. propósito. E eu sei que eu não vou te ver mais, então eu não podia deixar de fazer esse podcast com você, porque Deus me deu você de bandeja. Como que eu ia poder deixar? A pastora, na hora que foi olhar para mim na cozinha, ela falou: você não pode cancelar com ela. Eu falei: eu não posso, pastora, ela vai embora pro Brasil. Eu não posso. Com a pastora Tatiana também, antes de você, foi a mesma coisa. Eu não posso, porque Deus colocou isso na minha mão e é isso que o inimigo quer. É isso que o inimigo quer. Ele quer que a gente desista, ele quer que a gente pare de fazer. Quantas vezes eu pensei E em a gente desistir? teve um fim de semana tão abençoado na nossa igreja. Não aceito. Eu não aceito isso. Eu não aceito nenhuma seta do inimigo nesse podcast que tá tentando atingir minha saúde. Eu não aceito isso em nome de Jesus. Mas eu sei que tudo é para honra e para glória do nome dele. Porque eu sei o que a gente está passando, eu sei o que a gente está vivendo, eu sei o que a gente tem procurado, eu sei o que a gente tem orado, eu sei o que eu tenho sido, Maria, aos pés do Senhor Jesus. É o que eu tenho pedido para ele e as pessoas abençoadas que ele tem colocado nessa cadeira. E eu sou muito grata por você, Tati, de estar aí nessa cadeira hoje. Imagina a mim, né? Eu, assim, eu tô realizando um sonho, gente. Eu falei, Senhor, eu não tô acreditando nisso. Mas o inimigo, ele é sujo demais. É. Porque eu pensei em não vir. Uau. Me deu uma fraqueza, algo assim, uma preguiça, uma estagnação, que eu falei, meu Deus, eu tô em Nova York, né, fazendo um curso na escola. Sim, é bom a gente falar isso também. Tati tá aqui, eu tô falando que ela vai embora pro Brasil, mas é porque ela tá aqui para estudar intenção Eu tô aqui pra de estudar, inglês, né, exatamente. Tati? E aí, as aulas pesadas durante a semana, eu falei, ai, gente, eu não vou, não. Eu não vou. E liguei pro meu marido no Brasil e falei assim, amor, vai ficar muito cansado, o podcast vai ser à noite, e aí eu vou ter que vir para Nova York, vou chegar tarde, segunda-feira eu tenho aula de manhã. Aí ele foi, meu marido, gente, ele é um presente do Senhor na minha vida, Mahane, sabe? pega mais papel, tem ali para mim. Ele virou e falou assim, meu amor, ora, coloca diante do Senhor. Sim. E eu orei e eu falei assim, Senhor, eu acho que não é para eu ir. E o inimigo falava assim para mim, o que você vai fazer naquele lugar? Aquilo não é para você. É. Aí quando eu lembrei, a Helena Tanuri, gente, a Helena Tanuri vai estar lá. O que eu vou falar depois da Helena Tanuri? Não tem nada para falar. A minha história não tem nada de interessante. Pensa. E Deus falava assim para mim, você ainda está pensando nisso? Você ainda está deixando as vozes afetar a sua mente? Diminuir o que a gente é. Mexer na tua identidade. Mexer na minha identidade. E ontem a gente foi no aniversário de uma amiga querida, da Mel Batista. E teve um momento de oração, né, de dinâmica lá que a Yandra fez. E ela falou exatamente sobre isso. Que vozes você está ouvindo? E Deus fala com a gente o tempo inteiro. Quando a gente tinha que tirar um papelzinho. E quando eu tirei o papelzinho, o que era o meu papelzinho? Você não tem voz. Uau. Era exatamente o que o inimigo estava falando para mim. Tentando colocar na minha mente. E na hora eu olhei assim e falei assim, eu tenho voz sim. Está repreendido em nome de Jesus. E ali eu tive certeza que eu estava no lugar certo, na hora certa. E que eu deveria vir sim. Amém. E é isso. E aonde eu tiver que falar, eu não tenho mais vergonha nenhuma. Eu falo abertamente do que Deus fez por mim. Porque, assim, é muito triste viver isso. É uma dor que é totalmente invisível. E que as pessoas banalizam. Sim. A depressão é silenciosa, né? Ela é silenciosa. E quando a gente menos espera, chega num nível, né? Que Exato. pessoas acabam optando por não viver mais. E isso não é... Isso é muito perigoso. Né? E a gente está no mês de setembro, né? O Setembro Amarelo. Sim. E a ansiedade, ela te leva a tudo isso. E começa devagar. Começa devagar, vai começando dali, devagarinho, né? E isso que eu ia falar. E vai começando devagar. Você começa devagar. Você começa primeiro com aquela ansiedade que você acha que é algo normal. Até que vem o pânico, até que te paralisa totalmente. E você começa graças a Deus, a acreditar que tudo aquilo que você sente é real, quando na verdade não é. Mas por quê? A grande questão que eu falei, né, que eu ouvi um pastor, eu acho que é pastor, não sei nem quem era, nem lembro o que foi. E ele falava
que a ansiedade é você querer controlar tudo. Sim. E realmente é. Porque a palavra de Deus, ela fala, não andem ansiosos por coisa alguma, porque ele sabe o dia de amanhã. Ele que controla, não é a Ele que gente. controla. É verdade. Só que a gente vive como se a gente soubesse, né? Porque a gente só tem certeza de uma coisa. E lá embaixo, quando a gente estava na mesa com a Helena, não sei quem falou isso, acho que foi a outra pastora, que ela estava falando sobre nascimento do bebê, quando uma mulher estava grávida. Quando uma mulher está grávida, você não tem certeza que o bebê vai nascer, você tem a expectativa, porque a única certeza que você tem na vida é da morte. Sim, A gente está aqui e a gente sabe que a gente vai morrer. é verdade. Mas a gente todo dia vai dormir e bota o despertador para acordar. Sim. Crendo que vai acordar no Crendo dia que a gente seguinte. vai acordar no dia É seguinte. verdade. Então a gente tem esperança. Sim. Mas a gente não vive essa esperança completamente, porque a gente quer Verdade. controlar. E aí vem a ansiedade. E aí, numa consulta, né, que eu precisava fazer consultas com psiquiatra, com psicólogos check-ups na depois, época, né? todos, não durante o meu processo, né, de durante. licença, Aham. passar pelas perícias. Uma vez eu lembro que o terapeuta falou assim pra mim: Tati, você fala que acredita em Deus, mas você não acredita não, né? Uau. E aí eu olhei pra ele e falei assim: hã? Ele é, porque você quer ser Deus. Aí eu, como assim? Você tá lá, você parece que você tá no controle fazendo assim, ó. Não, 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 isso daí tá errado, ó. Mais pra lá um pouquinho. Não, 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 peraí, assim não, faz do outro jeito. Você quer controlar tudo, e quando você quer controlar tudo, você começa Quer a ser ser maior que dominada Deus, é. pela ansiedade. Verdade. E aí Deus usa quem ele quer pra falar com você o que tá acontecendo. E foi o meu gatilho também, né? Para pegar Pra poder tudo isso, entender para tudo. entender outros processos. Então, assim, o que eu quero falar para você? Muita gente passa hoje por ansiedade, muita gente acorda de madrugada, não consegue dormir. Eu sei, eu vivi isso. Eu vivi exatamente isso e sei a dor que você sente. Eu sei que a dor que você sente é invisível. Que você precisa, no outro dia, chegar no trabalho e fingir que tá tudo bem. Tá um sorriso no rosto. Quantas vezes eu fiz isso? Morrendo por dentro. E os remédios, ele me fazia dormir. O outro me fazia acordar. Mas somente quem me restaurou de verdade foi Cristo. Quando eu aceitei que eu precisava ser Maria aos pés dele Amém. e colocar tudo nas mãos dele, deixar a minha vida totalmente ser controlada por ele. Amém. Que lindo, Tati. É isso. Ó, nós temos a caixinha da bênção. Abre cada gavetinha, abre uma, cada uma tem uma palavra. Deixa eu botar o óculos. E aí senão você eu não enxergo fala o nada. que Deus falar no seu coração. Aí coloca em ordem pra gente poder depois fazer uma frase dessas palavras. Isso. Não, pega uma primeiro e fala. Ah, tá. Eu hoje Vida. briguei também com a pastora Helena. Ela pegou e já ia pegar. Não, pastora, Vida. fala uma primeiro, depois fala. Vida é isso, né, gente? Vida é esse momento lindo que a gente não sabe quando que vai terminar, Amém. mas que a gente precisa colocar ela e deixar ela, entregar ela nas mãos do Senhor. Verdade. Entregue a sua vida ao Senhor, que Ele sabe exatamente o que você precisa. É isso. Amém. Posso pegar Top, outro? pode. Pode pegar. Ficou com medo agora. Conexão. Conexão. Tá rabiscada a conexão ali, gente. Olha, não, A pelo gente amor de nem Deus. pode contar por quê, né? Não conta por quê, porque eu ia botar connection com conexão. Conexão, é você ter o Espírito Santo na sua vida, estar conectada com ele o tempo inteiro. Amém. Eu acordo de manhã e eu aprendi isso com a minha amiga Renata, dona da melhor loja de... O dia que você for no Brasil, você precisa ir nela. Ela tem a melhor... Eu tô fazendo propaganda aqui, né? Ai, Renata, ganhou propaganda de graça. Hein? Dona do Lactanda lá em Macaé, a melhor É o que loja que ela tem? de produtos naturais. Ah, é? É maravilhoso. Tudo que você puder imaginar, até o morango tipo do um amor mundo saudável verde, assim? tem lá. Muito melhor. É? É muito melhor, é perfeito. Tem tudo que você Saudade do precisa mundo lá. verde, adorava no mundo verde. A próxima vez que eu voltar, vou trazer uns produtinhos de lá para Isso. você. E ela fala sempre assim, que ela acorda de manhã e fala: Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? E eu tenho adotado isso para minha vida também. Espírito Santo, eu quero ter conexão contigo. Amém. Antes de entrar, eu orei falando assim: Senhor, que diminua eu
para que tu Amém. cresças em mim a todo momento. Amém. Todos os dias, em nome de Jesus. Propósito, é isso? É, Propósito. letra de médico. Propósito é você saber que a sua vida não é só sobre você, não é só sobre sua carreira, não é só sobre viver de qualquer maneira. É você Sim. saber que o seu propósito, o nosso propósito Uau. como cristãos, e eu não falo de religião, eu falo de Cristo, Sim. é você ir e pregar. É você falar dele a todo momento, a todo instante. A minha filha esses dias chegou em casa chorando porque ela estava orando na escola e alguém falou assim, mas por que você está orando? Ah, porque eu vou fazer a prova. Deus não tem nada a ver com a sua prova não, Antonella. E ela chegou em casa revoltada. E eu falei assim, lógico que Deus tem tudo a ver com a sua prova. Porque a nossa vida é um propósito e nosso propósito é falar de Cristo a todo momento. Verdade. Então, ele tem tudo a ver com a nossa vida. Desde um copo de água que a gente bebe até algo Qualquer coisa. fenomenal que a gente vai fazer. Sim. É isso. Tudo. Do respirar a tudo. E não tem nada aqui, não. Tem sim. Você abriu essa já? Não. Ah. Aqui. Tá tão pequeno assim. Provisão. É isso? Deve ser, deixa eu ver. É. Provisão. Bem que o Alex falou da sua letra. Ô, gente, a minha letra é de médico. É pra isso, pra acontecer isso aí, pra pessoa Exato. ficar. É isso mesmo? Provisão, eu acho que tem relação com propósito também. Que quando você coloca a sua vida, e eu acho que tem tudo a ver aqui, Claro ó. que E eu já tem, vou o fazer a Espírito frase Santo aqui, faz ó, isso, né? Aham. Né? Quando a sua vida está conectada com o Espírito Santo, Deus provê tudo o que você precisa para que você cumpra o seu propósito na Terra. Claro. Já fiz até a frase. Pronto. Perfeito, perfeito. E essa é a sua isso. história. E essa é a minha história. Né? É uma vida de conexão. De conexão. Porque você também conecta pessoas e se conecta com pessoas. Não só do Espírito Santo, mas eu digo a sua história de vida, né? Uma vida de conexão com um propósito. E esse propósito traz provisão para as pessoas. Amém. Né? Traz provisão. Traz provisão. Eu quero te agradecer muito. Pedir Eu que te perdão agradeço. pelo meu estado aqui, mas eu queria te honrar, por isso que eu fiquei firme. Amém. Porque eu te conheci e me apaixonei por você de cara. E assim. Eu já era, né, apaixonada pelo podcast, né? Já te Pois achava é. linda, já via aquilo lá. Eu falei assim, gente, como que ela é bonita. E quando eu vi, gente, vocês não têm noção. A Raquel chegou na minha frente, lá no stand do Cantinho do Brasil, e eu olhei pra ela e eu... Raquel. Meu Deus! Pastora Kênia levou, vem cá que eu vou te apresentar pra Tati. Eu falei, ai, que honra, vamos lá, corre. E aí foi tão bom, e eu honro a vida da pastora Kênia. Então foi um Ela é uma pedido querida. dela também pra mim, então também não podia dizer não. E assim, que Deus abençoe ainda mais esse teu trabalho aqui. Amém. Que quem quiser pode te procurar, te acha no Instagram. No Instagram, gente, meu Instagram é TATY Porto ADV. Tati Porto ADV. Eu vou estar sempre te marcando no Instagram, o E pessoal vai eu te tô achar. lá tem bastante vídeos explicativos. Vocês precisam entender que os direitos sociais, os seus benefícios sociais, eles são garantidos mesmo você morando em outro país. Você quer ver uma coisa surreal que as pessoas não sabem? E lá, no Dia do Cantinho, eu tive a oportunidade de abençoar vidas falando isso para eles. A mulher grávida. Você está grávida hoje aqui nos Estados Unidos e tem o seu bebê. Se você tem a qualidade de segurado, o que é qualidade de segurado? É você estar contribuindo, estar em dia com o INSS. E isso não quer dizer que você precisa pagar todo mês. Isso tem tudo uma estratégia de pagamento, que é o meu trabalho. É o teu trabalho. E quando você faz isso, se seu bebê nascer aqui, você tem direito ao auxílio maternidade lá do Brasil. Uau. Você vai receber durante 4 meses o valor do seu benefício lá. Mesmo morando aqui, mesmo o bebê nascendo aqui. E é algo super fácil de fazer. Você não precisa nem de advogado para isso. Você vai entrar lá no site do INSS, vai requerer seu benefício, requerer auxílio maternidade, vai botar seus dados lá e vai requerer. Basta você ter a qualidade Então, são de segurado. coisas pequenas. Então, são coisas pequenas, são informações
muito necessárias que as pessoas desconhecem. Uhum. Se você sofre um acidente aqui no Brasil, nos Estados Unidos e tem a qualidade de segurado, você também tem direito a um auxílio-doença lá. Uau. Ah, eu vou ter que ir no Brasil? Não, você não precisa ir no Brasil. Tudo é feito por aqui. Tudo feito por aqui. Que top, Então, informação é tudo, né? É verdade. Informação é tudo. E temos aí, olha, alguém para já te informar, para te ajudar. Não perca essa oportunidade, né? Porque isso aqui é um benefício, né? É uma Exato. ajuda, é uma dica para você se cuidar melhor, né? Morar fora, mas tá cuidando do seu futuro, do futuro da sua Exatamente. família. E é tão importante, né? A gente tem a Planejar, Elisier. né? Você conheceu a Elisier, a nossa Sim, amiga, sim, que sim. faz os seguros aqui também, né? Que é tão importante você cuidar. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Tanta gente, a gente vê aí fazendo GoFund que morreu, que não tem dinheiro nem para fazer o enterro ou para mandar pro Brasil. Isso é muito sério. É muito sério. A gente precisa se cuidar, né? Cuidar do nosso futuro. Né? Verdade. Obrigada, amiga. Obrigada, Raquel. Foi um prazer, uma honra estar aqui com você. Quando você volta? Pra cá? Para os Estados Unidos de novo. Então, menina, eu Você vai não embora sei em mais outubro? quando que eu volto, porque a minha vida está nas mãos do Senhor. Entendi. Eu fui embora em abril e falei, agora eu só volto em junho. Cá estou eu. Então, Né? Então, é. não sei. Nos meus planos, Ó. né? Eu volto em junho. Mas se Deus Só ano mandar que vir vem. antes, só ano que vem. Mas se Deus mandar tá. eu vir antes, aqui Aí você estarei. vem antes. Exato. Amém. Glória a Deus. Martas e Marias, cuide do seu futuro. Cuide da sua aposentadoria, né? Que é importante. Muito importante. Amém. Seja uma Marta com coração de Maria, porque aos pés de Jesus é o melhor lugar. Amém. Obrigada a você que ficou até o final desse episódio. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar. É muito importante para o nosso canal. Muito obrigada por estarem aí. E Martas e Marias, não se esqueçam que aos pés de Jesus é o melhor lugar.